Bom dia, gente. Olha eu aí outra vez atrasado, como sempre, mas a tecnologia sempre dá um couro na gente, né? Eu apertei um botão aí, não sei o que que houve, mas subiu o teclado do, do celular, né? E aí só podia gravar frases com voz. E eu gravava o tema da nossa conversa, mas ele escrevia sempre errado, né? Aí apertei até achar esses 10 minutos procurando o teclado que sumiu. Um botão que eu apertei e sumiu o teclado. Mas enfim, achei, estamos aí. Nós estamos com a nossa conversa, Viver com Sentido. Vocês lembram de que nós começamos com este livro, Viver com Sentido. Uma psicoterapia de pequenos passos. E aí fomos trabalhando algumas questões, o que que é importante na psicoterapia, o que que é importante para a gente no nosso segmento, na nossa vida, na nossa caminhada. E é claro, chegamos agora nessa questão dos transtornos de personalidade. Já trabalhamos alguns transtornos e agora voltamos a trabalhar esse transtorno de personalidade narcisista ou narcísica, ou como quiserem falar. Enfim, quando a gente fala dos transtornos, a gente geralmente tem aquela sensação, né? Isso serve para fulano, isso é de cicrano, isso é para Beltrano, isso é enumerar ou nomear ou enquadrar as pessoas dentro desses transtornos. É preciso que se conheça muito, até alguns especialistas, alguns profissionais que aplicam testes para poder é, diagnosticar qual o transtorno que a pessoa traz, né? Então, mediante muita conversas e testes, essa questão toda. O difícil é fazer com que a pessoa consiga se perceber com aquele transtorno. Aí é quando a gente nomeia, quando a gente transfere, muitas das vezes na psicanálise nós dizemos, nós atribuímos ao outro aquilo que a gente não consegue se enxergar, a gente não consegue ver na gente mesmo, né? Então, falar é muito complicado em relação a isso, né? Mas o certo é de que esses transtornos atrapalham a vida das nossas comunidades, das nossas famílias e a vida social. E isso nós conseguimos perceber. Bom dia, Elaine, que bom, né? Seja bem-vinda. O transtorno de personalidade narcisista é um distúrbio no qual uma pessoa tem um senso inflamado de autoimportância. Olha que interessante, né? Eu diria assim, se aqui está o mundo e a pessoa dentro do mundo, nós pensamos ao contrário, narcisista. Aqui está a pessoa e aqui está o mundo, né? É o contrário. Então é ela que é ser o centro de tudo, das atenções, né? É o senso inflamado de autoimportância. Mas é bom a gente pensar assim, ó, a personalidade pode ser definida como um sistema organizacional de individualidades que modela a forma de interação de uma pessoa com o ambiente. Então, essa é a grande definição de personalidade antes da gente chegar nessa narcisista. Embora sejam intercambiáveis, os termos personalidade e caráter são diferentes no sentido em que se entende como caráter um padrão consciente e intencional de comportamentos passíveis de modificação, com fundamento na análise e na alteração da visão de mundo. Apesar de a psicologia ter produzido múltiplas concepções de desenvolvimento e classificação de personalidade, caráter e subtipos de temperamento, há evidências cada vez convincentes da existência de componentes biológicos e genéticos. Entretanto, este tema trata mais da descrição de personalidade como ela se manifesta nos ambientes clínicos.
e nos ambientes onde nós sobrevivemos. As características da personalidade se envolvem na adolescência ou na fase inicial da vida adulta e acredita-se que perdurem ao longo da vida. Embora estejam sujeitos às influências das experiências que ocorrem mais tarde durante a vida, essas características com frequência são moldadas por experiência vivida no início da infância. Então a gente vai adquirindo de acordo com o tempo, de acordo com o nosso envolvimento, com a sociedade, com a família, com os adultos, nós vamos nos formando. Eu sempre dou o exemplo seguinte, olha, eu não sou da era da informática, eu sou da era que se ia ao banco e se fazia um depósito no caixa, com atendente. De repente, do nada, começaram a aparecer esses caixas eletrônicos e a gente foi tomando conhecimento, foi se envolvendo nessa questão toda. E quando a gente se percebe hoje, nós fazemos tudo via caixa eletrônico ou celular, aplicativo de celular. E aí a gente fala assim, mas eu não sou dessa era, mas isso facilitou tanto que já faz parte da gente. Então olha como a gente vai se moldando a realidade, a cultura, ao jeito, a maneira, a forma, né? Da mesma forma é na questão da nossa formação, né? Do nosso caráter, da nossa personalidade. Embora todos os indivíduos tenham características e padrões de personalidade, nem todos são inadequados. Essas características são diagnosticadas como transtorno de personalidade. Somente a partir do momento em que começam a interferir no exercício das funções sociais ou em que causam desconforto acentuado. A quinta edição do Diagnóstico and Statistical Manual das Classificações de Doenças, guia padrão para conceituar transtornos mentais em psiquiatria, define transtorno de personalidade geral como um padrão global e inflexível de comportamentos estáveis e duráveis ao longo do tempo, e que estão fora das normas culturais que se desenvolvem na adolescência ou no início da vida adulta. O diagnóstico de transtorno geral de personalidade se baseia em dois entre os 4 padrões de acordo com o critério C: cognição, afetividade, relacionamento interpessoal e controle de impulso. Além disso, as pessoas poderão apresentar comportamentos ou padrões em uma ampla gama de áreas e situações, critério B. Esses padrões não podem ser explicados por outros transtornos psiquiátricos, critério C, ou não são produzidos pelos efeitos de medicamentos ou de outras substâncias, ou por alguma enfermidade médica, critério F. Então, para vocês verem assim, não basta a gente pegar aí, classificando, falando é isso, Beltrano é aquilo, né? Não tem vários critérios a serem seguidos na classificação das doenças, né? O transtorno de personalidade que não atender aos critérios para qualquer diagnóstico e que cause danos no desempenho funcional poderá ser classificado sob o título outro transtorno de personalidade, especificado nas situações em que o médico apresentar o motivo porque o transtorno não atende aos critérios. O diagnóstico poderá ser classificado como transtorno de personalidade não especificado nas situações em que o médico preferir não especificar a razão pela qual o paciente não atende aos critérios. Mas o interessante é assim, que vocês viram como que se chega a essa classificação do transtorno de personalidade, né? Mas aí a gente quer falar sobre o transtorno de personalidade e especificar qual? Narcisista. É mais comum em homens. A causa é desconhecida, mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Os sintomas incluem uma necessidade excessiva de admiração,
desrespeito pelos sentimentos dos outros, incapacidade de lidar com críticas e senso de direito exagerado. O transtorno precisa ser diagnosticado por um profissional. O tratamento envolve psicoterapia. Então, esse transtorno de personalidade narcisista, ele traz algumas características próprias, né? A gente vai falar assim, mas como que se chegou a isso? Basta ver lá na mitologia grega o mito de Narciso, né? Você vê lá o homem que chega no espelho d'água, que olha aquela imagem, que se admira, se acha tão bonito que não tem outras vontades, né? Ele não consegue sair daquela visão, aquela reflexo que ele vê e que é dele mesmo. Ele não consegue sair, ele fica envolvido, ele se apaixona pela própria imagem, né? E aí morre de inanição por causa dessa paixão. Então a gente fala assim, olha, é o senso de direito exagerado, a combinação de fatores genéticos, sintomas inclui necessidade excessiva de admiração. Então a pessoa não tem aquela questão, ela não vê outra forma, não vê outra questão, a não ser do que o mundo não gira em torno dela. Aliás, ela não gira em torno do mundo, mas o mundo gira em torno dela, né? A pessoa com transtorno de personalidade narcisista são caracterizada por grandiosidade persistente, necessidade excessiva de admiração e um desdém e falta de empatia para com outros. Esses indivíduos geralmente apresentam arrogância, um sentimento de superioridade e comportamentos de busca por poder. Então, assim, se ela não for a primeira, se ela não for a essencial, se ela não for a mais importante, não, a importante, aí você caçou briga. Então a gente fala assim, olha, tem pessoas que assumem coordenações, parece-me assim, que galgou um topo, um patamar de que ela está lá na supremacia, né? no pedestal, e para ser admirado, para ser o primeiro, nada de errado ela faz, ela parece que é essencial na vida, né? Ela não consegue lidar com outras questões que dizem das falhas dela, né? Então ela tem um discurso muito importante, né? A grande preocupação com o outro, mas na verdade a preocupação com ela mesma, para ela sobressair, né? Procure estabelecer limites com essas pessoas na convivência, né? Esses indivíduos, eles precisam ter limites. E é preciso impor limites, né? Porque senão você não vai dar conta dessas pessoas. Converse com a pessoa e abra o jogo. Não permita que ela o trate como bem entender. Procure sempre incentivar o narcisista a ser uma pessoa melhor, a pensar mais no outro, na dor do próximo, ou seja, a enxergar o outro, né? As coisas não podem ser do jeito que ela quer para poder satisfazer o ego, né? Mas é preciso que ela enxergue o outro. Embora as causas do transtorno de personalidade narcisista ainda não sejam exatas, muitos profissionais da saúde mental acreditam que ele resulta na combinação de fatores que podem estar relacionados à genética, característica hereditária, meio ambiente, desencontros nas relações com os cuidadores na infância, dedicação exagerada ou crítica excessiva, né? Então, a pessoa, quando é dedicação exagerada, a pessoa se cria nesse pedestal, né? Quando é crítica excessiva, a pessoa precisa constantemente se autoafirmar para se sentir importante. E neurobiológica, né? A conexão entre o pensamento e o comportamento que envolve o temperamento e a capacidade de gerir tensões. E eu acredito que sejam pessoas que têm uma certa complicação de entendimento. Indivíduos narcisistas apresentam hipersensibilidade à crítica e insultos, reais ou imaginários.
né, ou imaginados. Então a pessoa ela é fantasiosa, né? Se ela tomar aquilo para ela, sai da frente. Você não consegue controlar, né? É como se fosse uma manada que se abre a porteira e sai da frente, né? E não consegue lidar bem com derrotas, frustrações e rejeições. Elas não conseguem, elas sofrem, né? E em muitos casos elas desistem. Logo, não tem maturidade emocional. Dessa forma, quando contrariadas, podem reagir com raiva, irritação e nervosismo. Aí a gente fala assim, ó, olha as pessoas que na vida da comunidade constantemente tentam puxar o tapete dos outros porque as coisas não foram exatamente do jeito que elas querem, ou do jeito que elas pretendem que fossem, né? Então elas puxam o tapete dos outros. A gente vê muito isso em reunião. Bom, se todos foram contra ao meu voto, você fala assim, bom gente, nós vamos votar no A ou no B. Aí tá lá, a maioria vota no A, a turma toda. O narcisista vota no B. E aí, bom, já tendo em vista de que as pessoas não concordam com o que eu votei e vocês estão contra mim, eu não vou vir mais à reunião. Olha a situação que causa esse sujeito. Da mesma forma, bom, tendo em vista que eu não posso fazer isso, então eu vou desistir daquilo. Então são pessoas que imaginam que a ausência dela vai se tornar uma ameaça, né? Bom, já que não pode ser desse jeito, então eu não venho mais. É como se o outro dissesse mal do outro, se virar e falar assim, olha, não faça isso, que se você não vier aqui, a gente nem sabe mais como é que faz a reunião. Pronto, você deu a faca e o queijo para o narcisista. Mas devolva para ele, bom, tendo em vista que essa é a tua decisão, não resta a gente fazer mais nada senão respeitar a tua decisão. Faça o que você achar que for melhor. Então, para ele amadurecer, porque ele precisa amadurecer emocionalmente. Dessa forma, quando contrariados, podem reagir com raiva, irritação e nervosismo. Então, muitas das vezes são pessoas que ficam maquinando. Quando as coisas não são do jeito que elas querem, elas ficam mexendo um pauzinho aqui, mexendo um pauzinho ali. Elas tentam arquitetar algumas coisas para poder derrubar as pessoas ou desestruturar as pessoas. A gente vê muito isso na vida da comunidade. Já passei por situações assim, de eu chegar numa pastoral, virar e falar assim, olha gente, o direito fala assim, assim, assado, vamos observar que são as orientações da diocese, vocês poderiam fazer assim, assim, assado. Estão de acordo? Estamos de acordo, pronto. Mas sempre tem alguém que vai arranjar uma forma de conseguir ludibriar os outros, conduzir as coisas para o outro lado, para favorecer o jeito dela pensar. E elas não estão nem preocupadas se há normas, se há orientações, o que há. Há sempre um discurso faraônico, né? Olha, tem aí a lei que fala isso, 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 mas vai ver se ela segue. Não segue. Né? Ainda mais se isso disser alguma coisa contra a questão da imagem dela. Por terem baixa autoestima, usam a agressividade para disfarçar sua insegurança. Então a gente fala assim, é como cobra, né? Esses narcisistas, são as cobras. A cobra não te ataca porque é o jeito dela, ela te ataca porque ela se acha ameaçada no espaço dela, né? Por isso que ela ataca. Da mesma forma, o narcisista, né? Ele se torna agressivo para disfarçar a insegurança dele. Os que sofrem com distúrbio narcisista acreditam que suas prioridades, interesses e opiniões são mais importantes e têm mais valor do que as de qualquer outra pessoa. Então, por isso que eu falo assim, elas são o centro. Dentro de uma reunião, elas mandam, elas comandam, elas ditam. As coisas têm que ser exatamente do jeito que elas querem. Elas são capazes de organizar um encontro e já prestes a acontecer o encontro, desestruturar tudo o encontro porque alguma coisa saiu do lugar. Então, olha a confusão que elas geram com relação a isso, né? Elas precisam ser o centro. E aí a gente fala assim,
Por várias vezes eu trabalhei muito isso no congresso nosso, arquidiocesano da pastoral familiar, né? Quando eu falei assim de que nós somos um eu vazio, né? Quando nascemos, sem nome, sem nada, e esse eu vai se preenchendo. E o preenchimento desse eu dando sentido, então, quando eu nasço, eu não sou Walter. Qual que é o nome dele? Ah, eu ainda não coloquei o nome. Mas de repente coloca Walter, deu um significado, né? Eu já não sou qualquer um, qualquer eu. É o Walter. O sobrenome Walter do quê? Monteiro da Paixão. Vem de uma família, de uma tradição, essa questão toda. E aí vai sendo introjetado os valores, essa questão toda. Tudo aquilo que é introjetado no relacionamento com a minha família é que vai ditar o meu comportamento com relação à sociedade. Então é preciso que eu tenha muita tranquilidade e tenha equilíbrio emocional. As mães excessivamente protetoras, as mães que tudo lutam em favor do filho, a gente vê muito isso na catequese, né? Os meninos não vão à catequese, quando chega a primeira comunhão querem ir lá, as mães aparecem para poder brigar porque o filho tem que fazer primeira comunhão. E ai do catequista se não permitir que a criança não faça a primeira Eucaristia, né? Então a mãe vai lá e briga. A mãe vai lá na escola, briga porque o filho dela tem que ser o mais importante, porque o filho dela é um santo, o filho dela não faz isso, o filho dela não faz aquilo. Olha, ela está gerando alguém que mais tarde vai apresentar esse transtorno de personalidade narcisista, né? Por mais que a gente tente se esforçar para não falhar, todos nós somos limitados, né? E nem toda a nossa opinião é a opinião mais certa para o grupo. Pode ser certa para a gente, mas para o grupo não. E eu tenho que respeitar a questão do grupo. Senão a gente fala assim, olha, nós ficamos com intolerância, né? Para trabalhar. E o narcisista é completamente intolerante, né? Ele tem essa intolerância. Vocês vão ver mais à frente o porquê. Os que sofrem com distúrbio narcisista acreditam que suas prioridades, interesses e opiniões são mais importantes. Sua percepção e discurso estão sempre voltados para valorizar exageradamente a sua importância. A gente vê muito isso também no seminário, no clero, né? Não vamos falar só dos leigos, não, né? As pessoas já querem ser ordenadas, não é diáconos, não. As pessoas não querem entrar para o seminário para serem padres, elas querem para serem bispos, né? Então há muita gente que a gente fala assim que são carreiristas e que estão dentro do próprio seminário já pensando de que eles poderiam ser um bispo e já se veste como tal e querem ser o centro de tudo, né? Por isso que a gente tem aí muitos loucos, né? Muitas loucuras, pessoas que não são padres e vestem, exercem aí como se fossem padres, né? Bom, enfim, saiba lá dizer quais são as questões pessoais dessas pessoas, né? Mas o que a gente fala é de que há muitas pessoas que são narcisistas também dentro do clero, né? E interessante que a gente tira uma foto lá do qualquer outra foto, a pessoa sempre aparece como sendo a mais destacada, né? A mais importante. Porque ela quer ocupar o melhor posto, o melhor lugar, o ciúme é excessivo, né? Elas sofrem desse ciúme quando ela vê de que alguém próximo a ela foi promovido, né? Uma visão presunçosa a seu próprio respeito é uma das principais formas pela qual um narcisista dá a si mesmo a crença de ser especial e único, e que somente por ser compreendido por outras pessoas especiais é uma ideia que faz parte de um mecanismo de sobrevivência que o ajude a enfrentar o mundo. Então, o narcisista ele sente sempre importante estando com outras pessoas importantes. Quando a gente vê assim esse pessoal que posta muitas fotos, você vê, ele não vai lá na rua tirar uma foto com um morador de rua, com uma pessoa caída, necessitada, né? Ele ojeriza isso, mas ele é capaz de sair daqui a Roma, tirar uma foto com o Papa Francisco e ainda postar
para poder dizer o quanto ele é importante. Eu me recordo de uma certa vez que eu fui a uma casa almoçar e estava nessa casa eu, outras pessoas, é uma comemoração de uma casa de um senhor da roça, e de repente esse senhor tinha lá uma cadeira, né? E ele falava assim: olha, eu nunca me senti tão importante ver uma autoridade chegando à minha casa. E eu achei interessante porque ele falou assim: olha, aqui tem uma cadeira, mas essa cadeira é para a autoridade, é para o senhor. Eu falei, não, eu sento lá fora com os outros, eu vou conversar, essas coisas todas. Não se preocupe, só pode ficar tranquilo. Não, eu faço questão. Aí eu fui me servir essa questão toda, ele puxou a cadeira para eu sentar. Mas na hora que eu fui sentar, quase que eu sentei pro chão afora. Por quê? Apareceu na porta da casa desse senhor o prefeito, que era a época de política. Apareceu o prefeito. Então ele puxou a cadeira e falou assim: não, chegou uma autoridade maior, o seu prefeito. Aí eu comecei a dar risada, porque aquilo para ele era se sentir importante, né? Ter essa foto ao lado do prefeito. Depois eu cheguei perto dele e falei assim: aí, nós vamos tirar uma foto? Você não leva a mal, não, mas eu gostaria de tirar uma foto com o prefeito, porque é a maior autoridade que nós temos na cidade. Eu falei, ah, beleza, tudo bem. Daí eu vejo que não é diferente da vida da comunidade, porque quando o padre está, todos querem tirar foto com o padre, né, numa primeira Eucaristia. Em algumas comunidades é visível, né? Quando chega a crisma, fala que é o vigário episcopal ou o padre que foi nomeado para poder administrar o sacramento da crisma. Poxa, tinha que ser o bispo, né? Na minha crisma eu quero que seja o bispo. E aí então chega o bispo, as fotos é com o bispo. Acredito que se chegar o papa, a foto é com o papa. Se esquece o padre, se esquece o bispo. Se chegar o cardeal, a foto é com o cardeal. Então, assim, essa é a importância, né? A pessoa não, ela procura sempre alguém com grande importância que vai supervalorizar a imagem dela. Costumam se definir em função do que consideram suas qualidades excessivas. Então, logo os conhecemos, nos avisam acerca delas. A missão é para controlar e dominar os outros. Então, às vezes você vê na tua paróquia, eu já percebi isso também, um certo padre numa paróquia dizendo assim: bom, eu estou falando, vocês estão entendendo, tá bem, tá à altura, porque eu consigo falar para pessoas com estudo, para pessoas sem estudo, para pessoas mais intelectuais, menos intelectuais, com grande dificuldade, tá à altura, que graças a Deus eu tenho capacidade, sou formado, tenho isso, tenho aquilo. Então ela gosta de se expor, né? Expor as suas qualidades excessivas, né? São sempre superiores, né? Esses dias nós tivemos aí uma confusão política, né? Essa questão, tem mestrado, não tem mestrado, tem doutorado, não tem doutorado. Por que o homem colocou que tem doutorado se não tem doutorado? E essa questão toda, né? Ter o que não tem. Então, olha a confusão que tem. A pessoa, ela se traveste daquilo que ela não é para poder ser. E aí daquele que chega ali para desbancar o sujeito narcisista, né? Acaba o mundo. O narcisista costuma não ter empatia, ou seja, é incapaz de se colocar no lugar dos outros e de manifestar compaixão em fase do sofrimento alheio. Seus problemas, sua dor e seu ponto de vista dominam o universo. Nada mais reflete tanto o comportamento do indivíduo narcisista do que a incapacidade de compreender e se identificar com a experiência dos outros. Então, olha, ele não compreende, não identifica com a experiência dos outros. Normalmente, narcisistas são arrogantes e não se constrange em cometer atitudes snobs e abusivas com pessoas que julgam não estar à altura de seu altíssimo padrão de inteligência, competência, valores, moral, etc. Criticar, diminuir e acreditar que os outros são inferiores ajuda-os a reforçar e fortalecer a convicção de que tem da própria superioridade. Então ele se constrói pisando nos outros, né?
Não raro, são atitudes racistas, olha que interessante, homofóbicas e preconceituosas de todo tipo, simplesmente porque se acham superiores. Então, falo que na vida de comunidade é interessante pensar isso, e não é diferente. Uma vez apresentando essa questão, esse tema, por ocasião do Sínodo da Família que aconteceu em Roma, nós estudamos vários casos e principalmente um deles era a questão do homossexualismo, né? E foi uma discussão que aconteceu com os casais da pastoral familiar. E o interessante é de que o quanto é constrangedor para muitos pais que estão ali nas pastorais, nos movimentos, não faço só na pastoral familiar, em tantos movimentos, e que se sentem incomodados com a homofobia dentro da vida de comunidade. São pessoas homofóbicas e preconceituosas que batem de frente. O interessante não eu falo assim, é você acolher a proposta do Papa Francisco, e depois que teve o sínodo, ele fala isso. Fala assim, a nós cristãos cabe acolher e não julgar. O que os outros vivem ou têm, eles vão se haver com Deus, eles vão se entender com Deus. O papel nosso é acolher. Na vida da comunidade, da igreja, das pastorais, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todos. Agora, se de repente eu tenho lá um coordenador preconceituoso, racista, de todo tipo, simplesmente porque se acha superior, isso é difícil, porque ele vai criar certas exclusões. A comunidade deve trabalhar a inclusão, não a exclusão. Aí é importante que a gente tenha presente essa possibilidade de acolher a todos, né? Eu acolho a pessoa. Isso não significa que eu concorde com a forma que a pessoa leva a própria vida. Mas se eu concordo ou não concordo, isso é problema do outro. Porque eu não tenho que concordar ou discordar da vida do outro, né? Aí eu falo assim, olha, será que esses os preconceitos existentes se deve ao fato de muitas fantasias que a gente traz na nossa cabeça? É preciso que a gente pense em relação aos outros, né? Em relação às pessoas que nós acolhemos. Um abraço para a Janaína, para a Eliana, para Maria Assis, que está lá de Ouro Branco. Que Deus abençoe vocês. Daqui uns dias estarei em Ouro Branco fazendo a minha recuperação da cirurgia. Que Deus abençoe a Maria Assis, abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós estamos falando sobre o comportamento narcisista, que é extremamente preconceituoso e cria dificuldades dentro da comunidade. E o interessante é que o narcisista é aquele que ele não tem o diálogo, ele se impõe. Bom, a conversa dele mais ou menos. A pessoa, bom, estamos pensando, o que o senhor acha da gente fazer assim, assim, assado? Tem como levar isso para discussão, ver como é que é. O narcisista não. Olha, eu já decidi, vai ser assim, assim, assado. Então pode ser o grupo, essa questão. Não, calma aí, você decidiu? Não, vamos conversar, né? Não é essa questão de você decidir, vamos conversar. Mas a pessoa já chega lá pronta e acabada, porque ela não quer que seja questionada e nem dialogada, né, com relação a isso. São questões que as pessoas trazem, né, e que precisam ser trabalhadas. Bem diferente da história mitológica de Narciso, indivíduos com transtorno de personalidade narcisista não têm um amor excessivo por si mesmo. Daí é interessante, né? Ele mergulha em si mesmo, mas ele não tem um amor a si mesmo, né? Ao contrário, são pessoas com autoestima baixíssima, autoimagem distorcida e emoção instável, além de um caráter duvidoso e brutal. Então, é brutal porque quando ele se vê ameaçado, ele ataca os outros, né? Ele fica provocando os outros, ele faz cara feia para os outros, ele ameaça os outros, porque ele precisa dar o bote para defender o espaço dele que está se sentindo ameaçado, né?
Tudo isso afeta diretamente sua vida profissional, social, afetiva e familiar. Em casos mais agressivos, com maior comprometimento, ocasiona ansiedade, depressão e consumo de álcool e drogas. Por isso é muito importante buscar ajuda profissional para um acompanhamento psicológico, porque senão a pessoa ela vai ter grandes dificuldades com relação à aceitação do grupo. Ela não vai ter o diálogo com o grupo, a conversa com o grupo, a conversa com o outro, né? Ela vai ter um monólogo, né? Ela, pronto e acabou. Porque ela precisa se autoafirmar, ela precisa se enxergar. E é no olhar do outro que ela vai se enxergando. E ai do outro se dizer aquilo que ele está enxergando da pessoa narcisista, né? Então, é bom a gente pensar de que na vida da família, na vida da comunidade, há muitos narcisistas e que estão aí à frente ou às vezes dentro das nossas pastorais, né? E que precisa ser trabalhado, porque senão nós não trabalhamos em torno de uma espiritualidade, né? Dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós trabalhamos em torno de uma crença pessoal, né? E essa crença pessoal que faz com que eu me autoafirme. E aí então eu vou trazer as grandes dificuldades, porque eu não estou nem preocupado com as normas, com as leis, com a doutrina, com a fé. Eu estou preocupado em ser eu mesmo, né? E aí a pessoa vai humilhando, vai pisando, vai cometendo tantos outros males para as pessoas narcísicas, né? E aí para as pessoas que não são narcísicas. E aí eu falo assim, olha, com esses transtornos e outros, há muitas pessoas ficando doentes, há muitas pessoas aí sofrendo, né? Porque elas estão tão amarradas nos seus transtornos que elas não conseguem viver a própria vida de maneira natural. Ela não consegue viver a vida de maneira natural, né? Ela vai ter as suas dificuldades. E aí então eu falo há um adoecimento, né? Eu tenho até esse livro aqui que eu acho interessante. Depois nós podemos trabalhar, mas eu acho muito interessante nesse livro a figura, né, que se traz. Primeiro a questão que muitos de vocês devem ter visto, né? Perdoar é mais barato, né? Tentar lidar com os nossos transtornos para que se cresça dentro de nós o perdão é mais barato. Há aqui um médico sentado em cima de um monte de dinheiro e um paciente sentado em cima de uma caixa de Rivotril, né? E aí, assim, ele fala assim, as grandes torturas que nós temos, elas são provenientes de nós mesmos, porque elas causam úlcera, a dor de cabeça, insônia, fadiga, gastrite, dor na nuca. Então são os grandes instrumentos de tortura que nós temos aí e que vão afetando a gente, né? Aí as pessoas elas começam a viver com as suas torturas, por quê? Elas querem fazer economia, daí buscar ajuda e procurar auxílio para poder se enxergar e ver que há muitas coisas que precisam, não tem como, né? Aí elas não buscam, o corpo sofre. Aí a gente fala assim, olha aí o estômago, né? Com vários sofrimentos. Por quê? Ressentimento, sentimento de culpa, fofoca, jamais perdoarei, ódio, raiva, traição e tantos outros males vão afetando a gente, né? Depois vem as pessoas dizendo assim, não aguento mais, não solto enquanto não me vingar. Olha o narcisista, né? Ele não aguenta mais,
mas está lá, preso, as pessoas, ele mesmo carrega as pessoas, a raiva dele, a fantasia dele, está fixado nele, né? Ali, e aí ele não aguenta mais, mas ele não solta enquanto não vingar, né? A dor na nuca também são as pessoas que estão presas a ele, a dor na cabeça da mesma forma, né? Então é preciso que a pessoa se enxergue para poder dormir bem, para poder viver bem. Senão ela vai sempre adoecendo cada vez mais e criando confusão. E aí eu falo assim, ó, às vezes elas começam até a enforcar o outro por causa é, da falta de enxergamento do outro, né? De enxergar o outro. Como ela só se enxerga, então ela começa a enforcar as pessoas por causa do seu jeito de ser. É necessário que a gente abra o coração, né? Tem tantas outras questões que a gente precisa se trabalhar. Mas fica aí uma orientação sobre a questão do comportamento narcisista para que vocês pensem um pouquinho. As pessoas me perguntam assim, como é que o senhor faz? O senhor atende como psicólogo, essa questão toda? Tem 20 anos já quase que eu atendo como psicólogo. Meu consultório era em Conselheiro Lafayette. Hoje, antes da pandemia, eu estava aí na Lafayette para poder atender em casa. Após a pandemia, agora eu só estou atendendo online. Geralmente as pessoas fazem o contato, nós temos a nossa conversa, o atendimento, depois elas fazem lá o pagamento da sessão, mas geralmente online, diretamente daqui de Barbacena, né? Daí é preciso que reagente. Mas o interessante, é claro que a presença é mais importante, né? Com relação ao atendimento, né, terapêutico, para você ouvir, ver e enxergar as atitudes da pessoa, né? A Márcia Braga está falando assim, legal esse livro, né? Realmente é muito bom. Perdoar é mais barato, mas eu sugiro outros também, né? Que é do mesmo autor. Quanto pior for a pessoa com quem você vive, melhor para você. Depois, a cura pelo amor. Depois, como mudar a pessoa com quem você vive. E depois, o filho que todos os pais desejariam ter. Como obter a cura durante a gravidez após o nascimento. E eu diria um outro que eu acho interessante, que eu indico muito para as pessoas, que é do John Power, que é a questão do casulo, que eu falo, por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Que é o John Power, que ele faz uma apresentação dos medos que nós temos de dizer porque nós não nos enxergamos, nós não nos percebemos, né? Então a gente tem medo de dizer quem a gente é. Aí o John Power trabalha essa questão de enxergamento da própria vida, né? É preciso que a gente se enxergue. Depois eu posso ir indicando alguns livros, lá no meu Facebook tem alguns livros indicados, indiquei mais tempo, que eu vou lendo e vou indicando. Aqui na nossa novena Nossa Senhora da Assunção, vai ser toda online, nós vamos trabalhar 3 livros. O primeiro livro, Família e Psicologia, Supere os Conflitos. Nós vamos trabalhar esse livro inteiro. Depois o segundo livro, Nenhum Caminho Será Longo, com relação à questão da amizade. E depois nós vamos trabalhar parte desse livro, Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Então eu tento trazer esse tema, porque são temas ligados à Semana da Família. Então nós vamos trabalhar esses temas durante toda a novena de Nossa Senhora da Assunção. E é claro, nós estamos aí confinados, evidentemente eu vou ter que trabalhar os temas, né? Vocês vão me aguentar um pouco, mas eu vou trabalhar todos esses temas e vou de uma forma bem fácil, tranquila, nas nossas pregações em sintonia com a festa da Assunção e levando uma ajuda para todas as famílias que nos acompanham. Peço só a todos que
rezem. Com certeza eu vou estar de braço amarrado. Segunda-feira eu faço uma cirurgia por conta de um cisto que foi rompendo os tendões do braço e já rompeu 80%, né? E agora então eu faço uma cirurgia segunda-feira para colocar uma prótese, parafusos, para poder ver se consegue fixar bem o braço, né? A gente passa dos 50, daí diz que tudo começa a desemendar e soltar. A gente tem que passar cola, super bond, essa questão toda para poder chegar no lugar. Mas vão amarrar meu braço e não minha boca, né? Então a boca tem como falar e eu vou trabalhar essa questão com vocês durante toda a novena da Assunção. Amanhã nós nos encontramos aqui com outro tema, que eu não sei qual que é, mas é um transtorno de personalidade, é, dependência nós trabalhamos. Nós vamos trabalhar um outro transtorno de personalidade que amanhã, um pouquinho antes, eu apresento para vocês, tá bom? Um abraço a todos, até mais, muito obrigado.